Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último dia de julgamento de um dos infinitos núcleos do seriado que os ministros insistem em continuar produzindo, o esquerdista e ex-ministro da Dilma Aldo Rebelo prestou depoimento como testemunha do almirante Almir Garnier. Em dado momento de sua participação, que não pôde ser gravada pois os ministros decidiram que transmissões estão proibidas no Xandaquistão, ele ponderou que era preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. Ele deu até um exemplo dizendo que quando alguém afirma que está frito, não significa que está de fato dentro de uma frigideira. Isso foi o suficiente para enfurecer o cabeça de ovo que disparou, dizendo que se a testemunha não se comportasse, ele aprenderia por desacato. Essa natureza autoritária e ditatorial de Moraes repercutiu muito mal. Eu queria começar mostrando a vocês a fala do Demétrio, que detonou o ministro. Peço que reparem que o Otávio Guedes já ia começar a passar pano quando o Demétrio pediu a palavra. Depois, quando perceberam que ele estava descascando Moraes, a Andréa Sadi tentou cortá-lo, mas sem sucesso. Ele continuou falando e deixou o estúdio todo em silêncio. Aliar a língua portuguesa, naquele momento, atenha-se aos fatos. O Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Moraes respondeu: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Rebelo respondeu o seguinte: estou me comportando, e o ministro Moraes disse: então se comporte e responda à pergunta. Qual era a pergunta? Onde é que eles chegaram nessa... Aqui, ó. O Rebelo depois na condição de testemunha, ele foi questionado se o Garnier, o ex-comandante da Marinha, teria colocado tropas à disposição do presidente da República. Mas o Aldo Rebelo não estava na reunião, não era do governo, realmente, eu vou apurar melhor. Tá? Ele tem uma... Veja, ele não estava na reunião, não era do governo, pode-se considerar boa, ruim ou média a declaração do Rebelo, eu acho errada a declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. A gente vai trazer mais informações. Mas o juiz age como um inquisidor. O juiz age como um inquisidor, não como juiz. Ele age como um inquisidor, ele tenta constranger uma testemunha de defesa. Isso é inaceitável. As outras testemunhas de defesa, ouvindo isso, vão pensar duas vezes antes de dar o depoimento que consideram correto, que consideram justo. Agora vejam como não podemos esperar nada dessas militantes. Natuza, que vive em contato com o ministro Moraes pelo Zap, até deu uma leve criticada dizendo que acha que o ministro exagerou, mas não sem ressaltar que não estava lá para saber o tom que foi empregado. Então não teria como ter certeza. O resto do comentário é apenas uma tentativa de desqualificar o esquerdista e comunista Aldo Rebelo. Percebam que, para proteger os ministros, essas militantes atacam até os defensores de sua própria ideologia. Natuza, Aldo Rebelo não se comportou? E também, o que é se comportar? Eu não consigo dizer se ele se comportou ou não. Deixa eu primeiro dizer da dificuldade de avaliar a cena inteira. Eu não estava lá. Eu não vi qual foi o trejeito de Aldo Rebelo. Eu não ouvi qual foi o tom de voz de Aldo Rebelo. Eu não ouvi qual foi o tom de voz de Alexandre de Moraes. E isso, para mim, na análise política, é importante. Agora, vou então analisar, feito esse disclaimer, eu vou analisar o texto e o relato frio da cena. Aldo Rebelo faz uma provocação a Alexandre de Moraes, que reage de maneira, na minha avaliação, desproporcional. Isso é o que eu consigo dizer a partir da leitura que eu vi ao longo do dia e do relato que a gente acaba
de ouvir de Carla Lucena. Quando Aldo Rebelo fala em censura, ele está, na minha avaliação, mandando uma indireta para o relator do caso, insinuando que ele seria um censor. E aí o relator do caso, quando fala se comporte, está falando justamente pelo que ele entendeu, e a isso eu posso dizer porque apurei, segundo o relato de pessoas que conversaram com Alexandre de Moraes com o episódio, de que Aldo Rebelo estava dando uma indireta para o juiz. Isso não se faz. Ele pode responder o que ele quiser, ele pode inclusive fazer avaliação da língua portuguesa, mas ele estava dourando a pílula para Garnier. É sabido, segundo depoimentos, Procuradoria-Geral da República e um depoimento importante nesta semana, que foi o depoimento de Batista Júnior, que Garnier aderiu à ideia de golpe, se prontificou. E aí, Aldo Rebelo, e nisso eu discordo completamente da avaliação que ele faz da língua portuguesa, é que vamos fazer um golpe, vamos fazer isso, vamos fazer um decreto, vamos fazer uma GLO, estado de sítio e tal, e aí ele, para um presidente da República que tinha perdido a eleição e que não tinha mais, se fosse uma situação legalista, de pensar em não promover a posse do próximo presidente da República, ele diz: estou à disposição. Então, aí eu estou avaliando somente a resposta de Aldo Rebelo. Mas teve ali, no meu entendimento, uma provocação e teve uma resposta que me pareceu desproporcional. Mas, de novo, não ver a cena ao vivo ou reproduzida, perde-se um pedaço dessa avaliação. Porque, a depender do tom de Aldo Rebelo, aquilo pode ter sido visto e entendido pelo conjunto como uma certa afronta, e a depender do tom de Alexandre de Moraes, também. Friamente, pensando nele aqui, fechando o olho, pensando em Alexandre de Moraes, só dizendo essa frase, sem nenhuma afetação de voz, eu já acho desproporcional. Mas se ele falou, por exemplo, de uma maneira brava, ríspida, aí a situação pode inclusive piorar. Mas a minha avaliação fica restrita a um texto frio, sem emoção e sem ambientação. E nós vemos que a situação do desgoverno do corrupto está trágica quando até o Gerson Camarote está detonando a medida surpresa de aumento do IOF. Ele afirma que é apenas um imposto regulatório utilizado para conseguir aumentar a arrecadação sem precisar passar pelo Congresso. Ele ainda diz que o desgoverno precisa fazer uma reforma administrativa e ter coragem de implementá-la, pois se continuar assim, nem com o aumento de impostos o governo conseguirá fechar o arcabouço fiscal. Até recentemente, você tinha ali, teve uma medida expansionista que foi o crédito consignado. Agora você tem um IOF, esse é um aumento de imposto na prática, né? E esse aumento de IOF também atinge crédito. Aliás, isso foi admitido pela equipe econômica, que avaliava que isso, inclusive, ajudaria no ciclo da taxa de juros. Depois, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, soltou um post nas redes sociais que não tinha conversado com o Galípolo sobre isso. Mas, na prática, o que você tem é um instrumento, esse imposto é regulatório. Então, você está usando isso sem passar pelo Congresso Nacional, sem um debate no Congresso Nacional. Para quê? Para só aumento de arrecadação. E da pior maneira possível. Por quê? Porque isso daí vai ter reflexo, como você estava colocando, político para o governo. Porque vai dar munição para a oposição. Olha aí, só sabe aumentar imposto e não consegue fazer o dever de casa. O dever de casa ele tem que ser estrutural. Então, você tem que pensar numa reforma administrativa e ter coragem de implementá-la, melhorar esse gasto público, e você tem que, de fato, ter uma solução para esse gasto crescente de forma exponencial. Porque essa curva que a gente está vendo só faz aumentar o endividamento e, daqui a pouco, mesmo com aumento de imposto, o arcabouço fiscal não vai fechar. Não vai fechar. Pode fechar nesse ano de 2025, 2026 vai ser muito mais difícil e explode em 2027. Então, tem que pensar algo mais estrutural. Tem que ter, de fato, não adianta, Aline, a gente querer
só fazer bondade. Esse governo é mais expansionista e deixou claro nesse semestre, tem deixado claro isso, que tem uma visão mais expansionista, de gastar. Mas isso tem um preço. Esse preço de taxa de juros que a gente está vendo, 14,75, assim, que é uma capacidade de dificultar a vida de muita gente, de muitas empresas, de quem toma crédito. Então, você está, todo mundo no limite da irresponsabilidade do ponto de vista de todo mundo sufocado com essa taxa de juros. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho que o Demétrio foi certeiro quando disse que esse tipo de comportamento autoritário e covarde do Alexandre de Moraes, sempre coagindo e intimidando as testemunhas que não falam o que ele quer ouvir, é algo completamente inaceitável. Como disse o Demétrio, as próximas testemunhas a depor não vão falar a verdade, e sim o que o ditador quer ouvir. A prova disso foi a diferença dada aos depoimentos do general Freire Gomes e do ex-comandante da Força Aérea, Carlos de Almeida Batista. Enquanto o general negou qualquer tentativa de rompimento da democracia feita por Bolsonaro, sendo repreendido por Moraes e atacado na Globo News, Carlos de Almeida Batista disse tudo o que os ministros queriam ouvir e foi elogiado até pela Miriam Leitão como um homem de honra e coragem. O que vocês acham, pessoal? Será que toda essa fantasia de ataque à democracia vai resistir ao tempo, ou daqui a alguns anos todo esse processo absurdo será anulado? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.